Fala, galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Começando mais um Projeto Greg pós-conferência. Para quem achou que a gente ia parar, nós não vamos parar. Legal? Ó, seguinte, vou pegar o fone aqui. Eu vou liberar o microfone e o áudio microfone e áudio é uma coisa, né? Eu vou liberar para vocês o microfone e a câmera, tá? Se vocês dois quiserem colocar a câmera e o mic, tá liberado para vocês, tá? Isso aí, tá liberado. Abre aí rapidão, vamos trocar uma ideia, coisa rápida, prometo para vocês, sobre, sobre o final de semana, sobre a conferência. E aí a gente já começa, tá bom? A nossa aula de hoje. Fala, Kaique. Fala, Fiote. Beleza? Como é que você tá? Bem por aí, vocês também? Eu tô. Confesso que ontem eu acordei às 6 da manhã, como esperado, por causa das crianças, né? Foi 6:30. Mas tô bem, tô bem. Hoje, ontem, aí eu consegui dormir melhor. Agora estou recuperado. Não diria 100%, mas uns 80% aí. Já tô bem. Gostei da camiseta. Belo exemplar que você está usando hoje. Certo? É um belo exemplar. A Andressa também, ó lá. Segunda conferência, muito bem. E você, Dre, como é que você tá? Tudo certo? Bem, graças a Deus. Só E a, cansada. e a prova? Mas acho que foi bem. Era prova do quê? E consegui, assim, o que eu precisava, o que vier acima é lucro. Era prova do quê? Eletrônica digital. Ah, eu sou especialista nisso. Se você quiser, te ajudo, tá? Brincadeira. O Victor falou pra mim que sexta-feira ele não ia conseguir ficar no teatro ajudando, porque ele ia fazer uma prova de estática. Eu falei, isso é fácil, só ficar parado que você tira 10. Não tem muito segredo, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu vou dar o start aqui. Kaique, pergunta rápida. Você chegou a assistir a aula anterior? Ih, ele travou, ele não assistiu. Ó, ficou com tanta vergonha que travou. Olha lá. Olha lá. O golpe da câmera travada. Eu percebi, Mr. Bean, eu Aqui percebi. travou tudo. Você assistiu a primeira aula dessa nova série, Futuro da Estratégia? Não, beleza. Tudo bem, só pra saber. Show de bola. Bom, então, vou dar um resuminho rápido da primeira aula, tá? E aí a gente começa. Só vou bloquear o microfone de vocês. Se quiser ficar com a câmera aberta, eu vou deixar liberado, tá? Vamos lá. É o seguinte. A primeira aula, Kate, a Andressa estava aí, então para ela não preciso falar muito. Mas a gente trabalhou em cima, assim, da matriz SWOT do marketing, né? Que eu já falei nas aulas já lá em cima, né? S é força, strong, né? W é weakness, fraqueza. O de oportunidade, opportunities, e T de ameaças, threats, né? Então aí a gente fez essa SWOT pensando de maneira pessoal, entendeu? A SWOT tua, as tuas forças, as tuas fraquezas, as oportunidades que estão ao teu redor e as ameaças que estão ao teu redor. Eu compartilhei a minha, a Andressa compartilhou alguns pontos da dela, e eu confesso que o que eu achei legal, ela não compartilhou tudo, mas o ponto que ela compartilhou da questão da ameaça, tava eu, ela e a Dodô, se eu não me engano, na aula. Ela falou sobre a questão de, muitas vezes, isso é uma coisa que por conta do sistema que a gente vive hoje, né? Tá pensando assim, em ganhar mais, um dinheiro, e aí a gente às vezes perde o foco do que realmente importa, entendeu? E é uma coisa que eu achei muito interessante, porque é uma coisa que é geral. Muita gente, ou se não todo mundo, tem esse desvio, né? Essa ameaça. Então, é muito interessante isso. E ainda mais pensando, né, numa coisa, e aí, já dando um gancho com a conferência, por isso que eu até falei para dela no começo, eu não falei isso na conferência porque não caberia. Não caberia, mas é uma coisa muito legal que a gente aprende nos livros do Tolkien.
o mundo ele está nessa roda sistêmica aí de, pô, quanto mais dinheiro você ganha, mais bem sucedido você é, mais bem de vida você vai ser, você vai ter mais segurança, você vai ter mais saúde, você vai ter, enfim, mais tudo, né? Então, deixa eu tirar o fone aqui rapidão. E o Tolkien, ele mostra a partir dos hobbits uma coisa muito legal. Não sei se eu falei no podcast até isso, mas ele mostra nos hobbits uma coisa muito legal e um sistema de se viver em comunidade muito interessante, que, óbvio, ele depende de um mercado aberto, né, sem restrições, mas que ao mesmo tempo a comunidade regula. Mas ela não regula proibindo as coisas, mas se ajudando, que é o que a igreja primitiva fazia. O Tolkien e o Tolkien não, né, mas o Tolkien usou essa teoria econômica para aplicar na Vila dos Hobbits, que é o distributismo. E o distributismo nada mais é que, sem a obrigação de um ser superior, como por exemplo o Hobbit, né? Na Vila dos Hobbits tem um prefeito, mas sem a imposição desse prefeito, os Hobbits eles se ajudam. E então quem é melhor de vida ajuda o cara que não é tão bem de vida. E talvez por isso o Bilbo Bolseiro das grandes festas da Vila dos Hobbits, porque ele tem condições de fazer isso, de trazer a alegria para a Vila dos Hobbits. Então, assim, quem nunca ouviu falar disso, acho que vale a pena estudar um pouco desse distributismo. E talvez seria assim que a igreja, né? E aí a gente, para uma outra mentoria, a igreja poderia pensar e pregar a vida em comunidade dentro da igreja, através do distributismo. Sem a obrigação de nada, mas aquelas pessoas que querem ajudar os outros, trazer alegria para os outros, elas estão livres para fazer sem nenhuma amarra, né? Enfim, é muito interessante essa visão que o Tolkien aplica ali nos Hobbits. Mas vamos lá, vamos para a aula. E aí, para concluir a aula da primeira aula, então a gente faz a SWOT, né, Kaique? E aí depois a gente faz a TAOS. O que que é TAOS? É o inverso, né? Threats, Opportunities, Weakness e Strong. Então você vai cruzando as informações para você saber, através das suas forças, como você pode minar as ameaças e através das oportunidades que você tem da vida, como você pode melhorar ou diminuir as suas fraquezas. Entendeu? Então é um jogo bem legal que a gente aplica para empresas no marketing, mas que eu enxergo que é muito aplicável para a nossa vida pessoal, para a gente mesmo ir se conhecendo e estudar o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos aprimorar e tirar da nossa vida do que nos faz mal. Bom, mas vamos lá. Para a aula de hoje, eu queria falar um pouco do marketing, da estratégia dentro do livro que eu indiquei, Marketing 3.0, tá? Então, a primeira aula foi uma introdução, mais ou menos, ao que eu queria passar, e hoje nós vamos aí passar de maneira mais firme aí o que eu queria apresentar para vocês. Bom, o marketing, o que eu acho muito interessante. Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Não, não tem. Então, beleza, bora. Então, dentro do marketing, o que que acontece, né? Tem o marketing 1.0, 2.0 e o 3.0. E uma coisa que eu achei interessante é que no livro do Marketing 3.0 ele fala que o marketing ele tem que se preocupar com valores, ele tem que se preocupar com a melhoria da, da comunidade. E aí, quando eu vi isso aí, eu falei, ok, eles estão indo para esses objetivos através da maneira errada, né? Na minha visão, através do dinheiro, através do lucro. Mas a igreja ela tem a cosmovisão correta para fazer isso que o marketing quer fazer. Talvez, eu vou falar agora é um talvez, um bem talvez. Talvez essa lacração que a gente vê nas grifes, talvez isso seja uma maneira do mundo de forma corrompida fazer o que é certo. Porque eles enxergaram o que é certo, só que eles não sabem fazer o que é certo, porque eles não têm a cosmovisão cristã. Mas nós temos a cosmovisão cristã e muitas vezes deixamos de fazer o que é certo. E quando eu li esse livro, eu falei, caramba, cara, olha o tanto de conteúdo rico e estratégico que ele está trazendo pra gente. Isso lá atrás, tá? Eu tinha uns 19, 20 anos. Meu, a gente
eu tenho que, de alguma forma, aplicar isso na igreja, ou para minha vida, pelo menos. E eu não confesso que com 19, 20 anos não tinha muito poder na igreja, né? Até hoje eu não tenho muito, mas alguma coisa eu sou, né? Eu sou um líder. Então isso já ajuda. Antes eu não era nada, agora eu sou alguma coisa. Mas, como diria aquele molequinho, né, daquele meme, eu sou baterista, aquele gordinho é insano, é maravilhoso. Mas assim, o que ele fala lá no livro, quando eu terminei de ler, eu falei assim, meu, esse cara não tá falando do marketing 3.0, ele tá falando de um marketing cristão. Se a gente aplicar os valores e a ética cristã aqui dentro, isso aqui, para uma empresa, para uma família, para uma família da fé, né? Uma comunidade, isso vai estourar. Porque o que esse cara tá falando aqui são coisas totalmente concernentes, sistemáticas até, com o que Cristo ensina, só que ele sistematizou de uma forma que pense no lucro da empresa. Mas se a gente conseguir aplicar isso para o crescimento e para a visibilidade da igreja, isso pode ser maravilhoso. E é por isso que eu pedi para vocês lerem e para a gente falar em cima disso, tá? Então, para a gente começar, eu quero trazer para vocês aí os elementos básicos do marketing 3.0, tá? Então, eu vou cortar aqui para minha câmera não, para o meu querido tablet, para vocês verem aqui. Beleza? Vocês estão vendo? Legal. Então vamos lá. É o seguinte, vamos começar aqui a nossa escrita. Então, os elementos básicos do marketing, tá? Primeira coisa que você tem que pensar é o que você está oferecendo, tá? Então vamos lá. Aí, que oferecer. Beleza. Então, primeira coisa é o que oferecer, certo? Não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu. Aí, beleza. Tá tudo certo. Vamos lá. Então, o que oferecer? Aê. Beleza. Então, o que oferecer, certo? Então, aqui a gente tem o que oferecer. Mais à frente, nós teremos o porquê oferecer isso, tá? Então, deixa eu só. Oh, meu Deus. Deixa eu fazer um negócio aqui que vai facilitar aí muito a minha vida. Deixa eu ligar o tecladinho aqui. Eu consigo digitar. E o porquê que você vai oferecer isso, certo? Oh, meu Deus, já. Oh, meu Deus. Aí, beleza. Outro aqui. Ok. Ah, vamos lá. Vamos lá. Beleza. Estamos aqui. Pessoal, peço desculpa, mas eu estou aprendendo a mexer nisso aqui ainda, tá? Então é o seguinte. E aí, legal. Então, o que oferecer e por que oferecer? Então, a primeira coisa que a gente oferece, que a gente tem que pensar aqui, dentro de conteúdo. Conteúdo. E a segunda coisa é contexto. Texto, certo? Então, nós temos conteúdo e contexto. E, através disso, nós temos aqui duas, na verdade, três pontos aqui, tá? Dentro disso. O marketing colaborativo, collab, e o marketing cultural e o marketing espiritual. Vocês percebem? Eu acho que eu escrevi muito grande essas coisas, né? Vamos lá. Eu prometo que eu vou melhorar, vou me dedicar. Vamos lá. Conteúdo, contexto, certo? Tudo bem. Aí isso aqui
É uma ponte para marketing colaborativo, marketing cultural e marketing espiritual. Ok? Bom, por que acontece isso? O marketing colaborativo, porque as pessoas elas querem ser estimuladas, tá? As pessoas buscam estímulo, a experiência. E aí a gente entra numa outra coisa chamada, por exemplo, de cultura, de ativação de marca, tá? Talvez esse estímulo faça parte disso. Então, vou dar um exemplo de ativação de marca. A gente levar aquela plataforma para a galera fazer aquele vídeo, o nosso logo, o nosso backdrop da conferência, tudo formatado conforme a gente quis para a conferência. Aquilo é uma ativação de marca. De certa forma, a gente está estimulando a galera que não veio a falar: poxa, meu, deve ter sido muito legal. Cara, eu deveria ter ido, eu perdi. Aquilo é um estímulo. E, além disso, você de alguma forma faz com que a galera que participou colabore com a divulgação, entendeu? E uma outra coisa de extrema importância aqui agora, sobre o marketing colaborativo. Você não precisa ter todas as respostas. Embora muitas vezes você já saiba o que é certo, mas a gente pode despertar o que é certo no coração das pessoas sem dar as respostas. E isso a gente aprende muito com a cultura, com a dialética de conversa dos judeus. Os judeus eles sempre têm essa questão de fazer perguntas para a resposta ser dita pela própria pessoa e a própria pessoa entender o que é certo através das respostas que ela está sendo provocada a dar. Entende? Então, o marketing colaborativo é muito isso. O marketing colaborativo é você fazer com que a pessoa participe das suas ações e participe, inclusive, dos pensamentos que você quer trazer ali. Obviamente, pensando agora de uma maneira, errei aqui, de uma maneira cristã, os seus pensamentos devem ser os pensamentos bíblicos. Então, a sua ideia é fazer com que as pessoas pensem de maneira bíblica, de maneira cristã, ou seja, como Jesus. Portanto, a chance de você ser arrogante é zero. Por quê? Já falei na cultura da disciplina. Se você dá o caminho para a pessoa e a pessoa ir respondendo corretamente, o mérito é dela. Se ela errar, o mérito é dela. A culpa não é sua e o sucesso não é teu. Mas essa pessoa, ela só alcança essas respostas corretas quando ela entende as respostas corretas pelo Espírito Santo. Então, a culpa do sucesso é sempre do Espírito Santo, tá? Então, vamos lá. Marketing colaborativo. A era da participação, a era do estímulo. Você tem que estimular as pessoas. Um exemplo de estímulo, cara, que é você imerge a pessoa dentro da tua arte. O cinema, com aquelas cadeiras que tremem, com a chuvinha que cai quando tá chovendo, aqueles, aqueles socos que dão na cadeira, aqueles solavancos por causa do momento que tá a treta ou um carro sendo perseguido. Você está imergindo a pessoa dentro da tua ideia. Você está fazendo de alguma forma com que ela colabore com a tua experiência, com a experiência que você está querendo propor. Você está estimulando ela, tá? Então, o estímulo é algo de extrema importância hoje, tá? As pessoas não gostam só de ver, elas gostam de estar participando. E se você for ver, não é de hoje. Talvez tenha havido um certo sono das pessoas. E hoje em dia isso voltou. Não sei como. Mas, se você for ver, né, a história do Evangelho, ela é uma história colaborativa, uma história de estímulo. As pessoas são estimuladas a mudar de vida, a fazer o certo, e elas colaboram com a pregação do Evangelho, com a propagação do Evangelho, e aí, aquilo que eu falei dos hobbits, com a comunidade. Então, é uma coisa assim revolucionária o Evangelho. E só agora, no marketing 3.0, que esses caras descobriram que o Evangelho há 2000 anos já fala. Entende? E é por isso que eu acho sensacional esse livro. Então, marketing colaborativo.
A segunda coisa é o marketing cultural. Deixa eu cortar a tela aqui para vocês. Pronto. Marketing cultural. Qual que é o detalhe? Você tem que achar com as pessoas o quê? O problema. Oh, meu Deus. Isso aqui não deu certo ainda. Deixa eu colocar aqui só o problema. Certo? Esse pneu tá feio, né? Tudo bem. Mas é o seguinte, então, marketing cultural ele envolve o quê? Você encontrar o problema. No caso do marketing 3.0, o que ele está promovendo aqui como problema? A era da globalização. E isso é um problema. Por que ele encara como um problema? Porque a globalização ela é necessária. Mas como fazer a globalização sem que as pessoas percam as suas raízes? Sem que agrida a cultura de cada povo. Então, o marketing cultural é o seguinte: você tem que ser global, mas ao mesmo tempo você tem que ser regional. Entende? De certa maneira, o que ele está falando aqui é o seguinte: a visão cultural do marketing 3.0 é uma visão local, uma visão que quer se espalhar para o mundo inteiro, mas entendendo os dilemas, os problemas e as soluções locais. Vou dar um exemplo. A Nike, se vocês não sabem, é dona da Umbro. Vocês sabem o que é Umbro, né? Uma marca de sapatos esportivos. A Nike é dona da Umbro. Qual foi a sacada da Nike? A Nike entrou no mercado inglês. Ela não conseguiu. Ela não deu certo no mercado inglês, porque os ingleses, eles são muito patriotas com relação às suas marcas, e a Umbro é inglesa. Então, o que aconteceu? A Nike começou patrocinando um monte de time aí, só que não deu certo. Desculpa. As vendas das camisetas caíram e tudo. Qual que foi a estratégia da Nike? Vamos sair. Eles saíram e compraram a Umbro. Ou seja, a partir da Umbro, eles conseguiam implantar a filosofia de esporte e a filosofia de empresa da Nike dentro da Inglaterra. Isso foram anos da Nike fazendo isso, entendendo a cultura local através da Umbro e fazendo da Umbro a sua ponte com a Inglaterra. Até que a Umbro praticamente sumiu hoje da Inglaterra e a Nike é líder do mercado inglês, tá? Então a Nike fez isso. Pensando de forma agora da religião, do cristianismo, como é que a gente poderia falar sobre isso? Simples. Alguém aqui já foi em culto no Nordeste? Por favor, manda uma resposta sim ou não no chat, ou um positivo ou um negativo com na câmera para eu ver. Um dos dois, os dois aí, por favor. A Andressa já foi. O Kaique já foi. Legal. Então, assim, ó, quando eu tinha 12 anos, eu fui num encontro de jovens da nossa igreja lá no Nordeste. Foi impressionante, cara. E eu, com 12 anos, eu falei assim, meu, se isso for lá para Campinas, a galera vai achar que essa galera é tudo aposta, tudo herege. Eles estavam lá, num louvorzão, um forrozão, e a galera dançando. Foi muito legal. Porque a gente percebia que... E eu perguntei isso pro meu pai falou, não, Matheus, você tá pensando certo. A gente percebia que a turma lá não estava dançando de forma sensualizada o forró. Ou seja, é possível você ser um forrozeiro de Cristo. Mas o lance é o seguinte: os jovens, os velhos, todos, quando a banda Hatikvá, que era uma banda de 3 irmãos da nossa igreja, foi lá pra cima, e era uma banda famosa, com 3 CDs e tal, e a região ali de Pernambuco conhecia eles. Chamava Hatikvá. Quando eles foram lá pra cima e começou o louvorzão, cara, aquela galera do encontro de jovens começou a dançar o forrozão lá, e foi muito engraçado, porque eu não sei dançar, eu sou duro. Mas a minha irmã, ela sempre gostou muito de dançar. E minha irmã foi pra dança, cara. Imagina a Mariana dançando um forrozinho. Imagina isso. Se ela tivesse aqui, ela ia poder falar, mas ela não tá aqui. Não tem problema. Falo dela e agora ela vai ter que se acertar com vocês e vai ter que mostrar como é que é um forrozinho da Mariana. Então é o seguinte: a Mariana, ela meteu o forrozão lá e dançou com a galera. Eu tinha 12, ela tinha uns 9, 10 anos, né? Então, assim, foi muito legal pra gente, como experiência, ver isso, sabe? E talvez o evangelho seja isso. Existem coisas das culturas que não são concernentes entre certo e errado da Bíblia, que a Bíblia permite. Então, por que você vai combater aquilo?
Vamos pegar esse exemplo, o forró. Sério mesmo que você vai querer meter o worship lá? Nada contra, mas, poxa, é aquela cultura, é aquela galera, eles gostam daquilo. Deixa eles. Aquilo não é contra o evangelho, aquilo não afeta a palavra de Deus, ao contrário, aquilo une mais ainda. Aquilo une mais ainda. Então, de certa forma, o problema do marketing cultural aqui que ele fala, e isso entra no cristianismo, né? Porque hoje, o que a gente toca aqui no Brasil? A, a nível sudeste, né? São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Músicas da Bethel, da Hillsong, ou seja, a música cristã está globalizada. A gente não tem nada mais regional da nossa música sendo tocado nas igrejas. O folk do solo, por mais que seja algo diferente, mas é uma pegada texana, americana, globalizado. Entende? Então, você respeitar o local, dando espaço para a cultura que vem de fora, é muito importante. E aí não é uma crítica ao Sudeste. Talvez essa mistura entre o que vem de fora com as nossas raízes seja bom. A gente talvez tenha, ao longo do tempo, a gente fez essa mistura local que alcançou um nível aí de aceitação aí de forma mais geral do Sudeste, entende? Então é uma coisa muito bacana aí. Então assim, eu não vejo um problema nisso, mas eu vejo assim, como você vai solucionar. Eu enxergo na igreja aqui no Sudeste uma solução interessante, né? A galera gosta de inglês, então tá bom, vamos trazer esse estilo de música. Vamos trazer isso. Vamos fazer esse estilo de música. A galera gosta. Mas veja, respeitando a cultura brasileira. Então, isso é muito interessante. Talvez, olha o que eu vou falar. Talvez o sertanejo universitário seja essa mistura de global e local. Porque eu tenho um amigo meu que ele. Um amigo não, meu primo, Daniel Gagleta, que ele às vezes toca aqui com a gente. Ele fez muito show já com o sertanejo universitário, para ganhar a grana dele, quando ele tava aí fora meio desviado. E aí, o que ele fala? Ele fala, cara, é um pop rock com sanfona. Entendeu? Ele falou, cara, aquela pegada sertaneja não existe no sertanejo universitário, é pop rock, mas é um pop, mas eles têm os instrumentos regionais, então a sanfona, isso e aquilo. Então talvez essa mistura, o ritmo de fora, mas com os instrumentos locais, seja algo sensacional e que a gente tem que abraçar mais dentro do Sudeste. Isso eu não vejo, né? Se bem que eu não sei qual é o nosso instrumento cultural aqui no Nordeste, né? Sei lá. Acho que no Brasil a questão cultural, não sei se vocês quiserem opinar aí, mas a questão cultural brasileira, ela é grandemente influenciada. O Brasil é muito influenciado pelo Nordeste. A música, a literatura, os maiores músicos e nomes da literatura são Norte e Nordeste. Machado de Assis, se eu não me engano, o Peninha, todos esses caras, esses gigantes aí da música brasileira, vem daí. O Chitãozinho e Chororó é uma exceção, vamos colocar aí. João Alexandre no meio evangélico é exceção. O Sola também, vamos colocar aí. Mas, de maneira mais regional, o Nordeste, então, é ele que traz essa cultura para o povo brasileiro. E talvez São Paulo, por ser essa mistura de povos, tanto internacional como uma mistura regional dos povos, cara, tem norte, tem nordeste, tem centro-oeste, tem todos os estados do sudeste e o sul. Todo mundo mora aqui, meu, é impressionante. A gente vê mais baiano por metro quadrado na capital do que paulistano. Se você for pro Brasil, então é mais venezuelano, então e boliviano. Então, cara, é uma coisa muito doida isso. O São Paulo tem essa coisa diferente dos outros estados. Então não dá muito a gente resolveu o nosso problema de uma forma diferente, a gente se globalizou, né? Então, mas essa é a questão. Como a igreja vai entrar nesse contexto global? E aí a gente tem que pensar de duas formas. Primeiro, nessa coisa boa, a gente conhecer as culturas e conversar com as igrejas de fora e pegar essas experiências de fora. Mas a outra que é perigosa, que a gente tem que pensar, porque a globalização, se a gente não tomar cuidado, ela traz isso junto, que é o globalismo. E o globalismo, ele é uma ferramenta para o anticristo, para a besta se colocar na Terra. Então, o marketing cultural, ao mesmo da forma que o São Paulo, né, o estado de São Paulo resolveu, é muito bom,
Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu confesso para vocês que eu era um fãzaço de Hillsong, mas no momento em que eu cheguei e vi que a Hillsong começou a fazer um curso para ensinar a galera a ressuscitar morto, eu falei assim: ah, não, para mim já deu, velho. Eu vou pular desse barco que eu não quero mais ver esses caras, não, velho. E assim, cara, as músicas deles continuam sendo boas, maravilhosas, mas, sabe, tipo, perdi a vontade? Eu perdi a vontade. É igual Renascer Prize. Renascer Prize, muita gente sempre gostou. E eu gostava. Mas quando eu fiquei sabendo que esses caras foram presos, por causa de lavagem de dinheiro, o Kaká saiu da igreja por causa disso. Cara, eu perdi a vontade de ouvir. Perdi a vontade de tocar. Entendeu? Então, assim, é, é muito difícil. E a gente tem que tomar cuidado com a cultura e como a gente vai resolver essa problemática da cultura, tá? Bom, vamos lá, continuando. Deixa eu trocar aqui para vocês aqui. Bom, o outro é o marketing espiritual. Então, olha isso. O que na página 41, se vocês estiverem com o livro aí na casa de vocês, o que eles falam que o marketing espiritual gera? Solução. Solução. O marketing espiritual, ele vai me gerar solução. Cara, quando eu vi pela primeira vez essa tabela, eu falei, aí, cara, os caras eles conseguiram sistematizar tudo. Então, você estimula a pessoa a pensar no problema. Método de evangelismo. Você estimula, ó, olha isso. Você estimula a pessoa através dos sentidos, através da sua fala, da conversa com ela, a colaborar com você, a iniciar uma conversa. Você está colaborando, você estimulou ela, você está colaborando com ela. O que é o marketing da cultura aplicado no evangelismo? Você vai entender essa pessoa. Você vai entender os ritos e a cultura dessa pessoa, o ritmo de vida dela. Isso é a cultura dela. É a cultura intrínseca, a cultura interna dela. E você vai entender os problemas dela. E você vai apresentar uma solução, que é o marketing espiritual, e trazendo para o cristianismo, você vai apresentar Jesus Cristo para ela. Olha o que esses caras conseguiram fazer no marketing 3.0. Esses caras, eles sistematizaram, cara, para o marketing, para o cara da empresa, para ele conseguir vender mais, o evangelho. Eu achei sensacional isso. Então, você estimula a pessoa, você, junto com ela, trabalha o problema, mas você mostra a solução. Você apresenta Jesus Cristo para ela, porque você sabe a solução. Você sabe que deve ser feito. E aí você aí faz o quê? Você apresenta o problema, você apresenta Jesus Cristo para ela como a solução para a vida dela. Cara, eu acho isso sensacional. Então, esses são os elementos básicos aí do marketing 3.0 para a gente começar. Bom, para a gente dar continuidade aqui, beleza. Oh, meu Deus. Poxa. Aí, beleza. Para a gente dar continuidade aqui, então, o que a gente vai falar agora, tá? Bom, entendemos o pilar básico aí do marketing 3.0, certo? Então agora eu quero falar com vocês aí. Eu vou compartilhar a tela aqui também para vocês verem a comparação aí entre os marketings 1, 2 e 3.0, tá? Eu vou compartilhar a janela aqui mesmo. E ó, vamos lá. Olha aí. Então, eu quero que vocês prestem atenção na coluna do 3.0 e vocês me respondam no chat se isso é ou não é de alguma forma algo pensado por alguém que pode falar que é um ateu, mas se a semente do evangelho, como o Lewis fala, você sabe que é errado e certo porque a semente de Deus tem você só precisa fazer brotar. Se isso não é, cara, olha, vamos lá. Objetivo: fazer do mundo um lugar melhor. Aí forças propulsoras, aí é muito negócio, nova onda de tecnologia. Como as empresas veem o mercado? Ser humano pleno com coração, mente e espírito. Ser humano pleno, filho, com coração, mente e espírito só em Deus. Conceito de marketing: valores.
Diretrizes de marketing da empresa. Missão, visão e valores da empresa. Missão, visão e valores de Jesus Cristo. Valores em conceito de marketing lá em cima. Lá em cima, forças propulsoras, nova onda de tecnologia. Cara, nova onda, boas novas, evangelho, acabou. Proposição de valor, funcional, emocional, espiritual. Para um pouquinho aí. O que o evangelho é, se não ação? O evangelho, ele é uma ação. A gente não vê a palavra cristianismo, né, na Bíblia, como eu já falei muitas vezes. Você vê Cristo indo e e os discípulos indo. Ele funciona, ele reage, ele muda a vida das pessoas. E ele mexe com o emocional, ele transforma o emocional e o espiritual. E aí, interação com consumidores. Colaboração um para muitos. Daniel, se isso não for evangelismo, um para muitos, para tudo, a gente está vivendo um outro lance e esse cara está falando besteira. Entendeu? Então, olha isso tudo. Ele comparando aí marketing 1, 2, 3.0. E o 3.0, para mim, é tudo isso que eu falei. Tem muito aí de cristão aí nessa questão aí do marketing 3.0. Bom, para a gente avançar aí e entender um pouco mais de como a gente pode fazer e entender, aplicando aí esses elementos básicos aí do marketing para a nossa vida aí como cristão. Já dei um pouco de exemplo, mas aí eu vou usar um outro anagrama que ele usa aqui no livro também, muito legal, que é esse triângulo inverso aqui. Tá desenhando, né? Oxe. Ah, lógico. Ó, beleza, agora sim. Agora sim, vamos lá. Então, esse triângulo deitado aqui, certo? Esse é o triângulo. Ah, não tô, vocês não estão vendo, achei que vocês já estavam vendo. Peraí. Aí, pronto. Esse é o triângulo dos três Is. Bom, se você pensar em identidade de trindade, sei lá, né? Fica a ideia. Sendo que aqui é posicionamento, aqui é diferenciação e aqui é marca, tá? Então aqui, ó, então aqui é identidade, tá bom? Aqui é integridade e aqui é imagem. Então agora eu queria que vocês pensassem comigo. Os três Is, através de posicionamento, diferenciação e marca, como a gente pode aplicar isso para a igreja, tá? Através de identidade, integridade e imagem. Pense, qual é a nossa identidade? Nós somos cristãos. Qual é a no... Então, qual é a... Nós somos cristãos. Então, nosso posicionamento é: nós somos cristãos. Mas qual é a nossa marca? Agir como Cristo. Curar, orar, é, ajudar os necessitados, as viúvas, os pobres, as crianças. Assim como a Bíblia inteira já fala isso. Perfeito. Integridade. Se nós somos como Cristo, esse é o nosso posicionamento, nós temos que viver como Cristo. E a nossa diferenciação é que nós não temos o nosso coração no mundo. Como imagem. Bom, se a nossa imagem é diferenciada, qual que é a nossa imagem diferenciada? Significa aqui, opa, deixa eu, aí, significa o quê? O que que nos difere dos outros? Nós, como diz a carta oh meu Deus, esqueci o nome da carta que eu gosto tanto dela. Oh meu Deus. A carta de Ogneto. Como diz a carta de Ogneto, nós somos deste mundo, mas não vivemos com este mundo. Estamos na cidade, mas não vivemos como aqueles cidadãos. A gente é um paradoxo. A nossa diferenciação é que nós somos um paradoxo. Nós estamos aqui, mas ao mesmo tempo pensando na eternidade, tá? Então, essa é a nossa imagem. Essa é a diferenciação. E qual é a marca da nossa imagem? Talvez uma comunidade em que pense sempre e sempre em fazer o bem, em denunciar o pecado,
em, de fato, viver uma vida em comunidade, como os cristãos lá atrás viveram, em viver uma vida em comunidade, como ah, como o que o Lewis, como o que o Tolkien fala e ensina através dos hobbits. Talvez essa pode ser a marca da nossa imagem. Então, esses são os 3 Is e como a gente pode aplicar ele dentro dos conceitos básicos de marketing e dentro da igreja. Como a gente pode fazer isso? Como a gente pode se tornar novo e fazer uma comunidade realmente relevante para a sociedade. Veja, isso que eu estou falando não é segredo. Está na Bíblia. Mas de alguma forma, esse cara sistematizou e a gente consegue enxergar isso mais claramente, tá? Então, os 3 Is aí para vocês, tá bom? Bom, partindo daí, o que nos resta? Nos resta a gente pensar aí, e eu vou compartilhar, embora eu não goste muito de algumas imagens que estão aqui, mas eu vou compartilhar a última matriz aqui do livro que eu queria compartilhar para vocês, que eu acho interessante, e aí a gente parte aí pro restante, tá? Deixa eu só pegar aqui. Bom, vocês estão vendo aí, né? Certo? Deixa eu pegar aqui. Ok. Então, veja. Vamos colocar aqui, ó, igreja em vez de empresa e indivíduo, tá? E aí eu quero que a gente pense um pouquinho nisso. Missão é por quê, visão o quê e valores como. Então, por que você quer alguma coisa, o que você quer através dessa missão e como você vai alcançar essa missão, certo? Então, vamos lá, missão, visão e valores. Então, a mente. Proporcionar satisfação à visão é lucratividade para a empresa e valores. Como você vai alcançar isso? Sendo melhor. Coração, realizar a aspiração. Como é que se faz isso? Através do retorno, ou seja, você está fazendo aquele pós-venda, tá? Aqui no marketing. E quais os valores você vai se diferenciar? Então, no atendimento, na tua experiência, enfim. E espírito, você vai praticar compaixão. Como? Através do que você vai praticar compaixão? Ah, nesse caso aqui, a empresa pensou em sustentabilidade. E quais os valores? Fazer a diferença. Então, trazer aqui igreja e indivíduo, tá? Missão. Por quê? Proporcionar satisfação ou seria anunciar o evangelho? Ou seria fazer com que todos conheçam a Cristo? Então, vamos lá. Missão. Fazer com que todos conheçam a Cristo. Como? Anunciando o evangelho. E quais são os valores? Ser como Cristo. Beleza? O coração, que é realizar a aspiração. Nesse caso o coração seria o que para nós? Mudança, mudança de comportamento ou mais aceitação de que Jesus Cristo é o dono do seu coração, ele tem que estar no trono do seu coração. Mas como, através do que você vai fazer isso? Através da palavra de Deus, através da pregação. E como você vai fazer isso? E aí que tá uma coisa interessante. A gente pode falar, nós vamos fazer isso amando. Legal. O que é amor? O que é amor? Amor não é aceitação. Veja, a gente vai aceitar como comunidade, a gente aceita a pessoa, espiritualmente falando, maltrapilha, suja. Porque nós, em algum momento, voltaremos a ser e podemos estar com uma sujeira, alguma pobreza dentro do nosso coração. Então, veja, a gente aceita a pessoa, mas a gente tem que anunciar e denunciar o pecado. Então, como é que a gente vai fazer isso? Amando. E o amor envolve isso. O acolhimento, mas também a denunciação de pecados. Então, é amando. E aí, através do Espírito. Porque, qual é a sua missão? É mudança de mente. Mudança de atitude. E o que você vai fazer para isso? O que você vai fazer para isso? Discipulado. Estudo bíblico. Eu vou levar essa pessoa para essas atividades junto com a galera, os PGs.
Se Deus quiser, ano que vem a gente volta. E como? Como você vai fazer isso? Como? O PG é um exemplo, tá? A gente pode fazer isso de maneiras que, cara, o evangelho dá a todo instante pra gente. Então, assim, isso é uma matriz interessante também pra gente pensar em como fazer o ministério, como fazer a igreja, para nós tentarmos alcançar aí a, o que Jesus quer da gente. Esse cara sistematizou. Eu falei pro Kaique já, nesse tempo de pandemia, eu fiz um curso de pequenos grupos. E, sinceramente, na parte espiritual, eu não vi nenhuma grande novidade. Tem um ponto lá bem legal, bem interessante, mas nada demais. Mas o que eu achei muito interessante é a questão da sistematização, de por que é importante ter um líder, um vice-líder e um anfitrião totalmente diferentes. O líder, que é o cara que vai passar o estudo do PG, não pode ser um anfitrião. O vice-líder não pode ser um anfitrião. São três lideranças diferentes. Talvez esse número de três aí já. É óbvio que tinha que ser sempre assim. Às vezes a trindade, né? Então, enfim. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, veja. O líder, o vice-líder e o anfitrião tem que ser diferente. Então, essa sistematização que esses caras estão dando pra gente ajuda muito a gente a pensar em igreja e pensar como a gente pode melhorar. Essa aula eu queria ter tido com vocês lá atrás. Lá atrás não. No máximo, semana passada, antes da conferência, que eu ia pedir, depois de toda essa aula, que a gente fizesse uma análise da conferência, entendeu? Para analisar se a gente alcançou essas marcas, ou se a gente está alcançando em busca dessas marcas que a gente tratou agora. Mas eu vou fazer diferente. Como a gente já passou por isso, já passou por essas aulas, ao invés da gente se propor a ler o livro e fazer a resenha, por isso que eu nem chamei ninguém para fazer a resenha esse mês, ao invés da gente fazer a resenha, eu quero que todo mundo leia, por favor, se possível. Mas, em vez da gente fazer a resenha semana que vem, a gente abrir uma sala de discussão para a gente fazer uma análise, não da igreja, mas da base J. Porque da igreja a gente precisaria ouvir os líderes, o Ministério de Mulheres, o pastor da igreja, os diretores, a Monelli lá no DJAP, o Ministério de Crianças, o Thiago no Ministério de Louvor, o Ailton, o Sidney, enfim, vocês entenderam. Precisaria ouvir o que eles têm para falar também. Mas, vocês já me ouvem muito, então vocês já manjam um pouco, ou bastante. Então, vamos fazer uma análise, um SWOT e tals da base J, pensando nesse modelo do marketing 3.0 e como a gente pode melhorar ainda o nosso ministério. E como vocês aí que hoje estão ao vivo e a galera que depois vai ver gravado, como a gente pode fazer isso? Entendeu? É isso que eu queria passar hoje. Não sei se ficou alguma dúvida. Vou fazer o seguinte: vou liberar novamente o microfone de vocês. As câmeras já estão liberadas, vou pôr o fone. E se vocês tiverem alguma dúvida, só falar e a gente conclui aqui a aula de hoje. Vamos lá. Permitir microfone de todos os participantes. Permitir, ok. Pronto. Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam? Como é que foi? Vai ser o rolê da próxima mesmo, então? Ó, não. O que eu pensei? Aquilo que eu falei da primeira aula, que a gente fez um SWOT e tal da nossa vida pessoal, fazer da base, entendeu? Tá. Cada um fazer da base. Óbvio, não vou falar para todo mundo apresentar, mas a gente pode escolher alguns que queiram falar e apresentam, entendeu? Para a gente ir trabalhando, até para corrigir o entendimento. Às vezes, pô, será que isso não encaixa mais em oportunidade que força? Que, veja, força é algo interno, oportunidade externa, tá? Tem que ter muito isso na nossa cabeça, tá? E ameaça e fraqueza também. Pra gente conseguir separar no diagrama e depois fazer o cruzamento. Mas vamos lá. A minha proposta é, em vez de fazer uma resenha, a gente fazer essa sala de discussão para entender quais são os problemas da base, da liderança, de mim mesmo, tá? Fica à vontade para falar mal. E como a gente pode melhorar isso.
sem medo de ser feliz. Como a gente pode melhorar isso? Como a gente pode ser um ministério mais eficaz para a igreja e para a comunidade, para a cidade de Campinas? Como é que a gente pode fazer isso? Tá? Então, através dessa análise, a gente vai alcançar isso e tendo em mente essa aula de hoje, né? Que vocês já, como cristão, já têm em mente. Mas eu só queria mostrar para vocês que o mundo entendeu a pegada do evangelho. Esses caras estão tentando aplicar isso para o mundo, entendeu? Então, como é que a gente pode fazer isso? Dentro da igreja, entendeu? Sem problemas nenhum aí para erros e acertos, tá, pessoal? Se vocês falarem, mas será que eu falo? Será que eu não falo? Meu, o que você tiver na cabeça, coloca. Se tiver alguma coisa errada, equivocada, a gente vai se corrigindo junto, tá bom? É isso que eu queria propor para vocês, tá legal? Se vocês tiverem ok, manda um chat aí, um sim ou não, ou só fala no microfone que sim. O Kaique já mandou positivo que sim. E, para finalizar, como eu vou, com vocês dois eu vou escolher, tá? E é que vocês decidirem é o que vai ser, tá bom? O resto não veio, problema da galera. Vai ter que cair no que a gente vai fazer. Então é o seguinte, o que eu queria propor para vocês é a gente, em vez de esperar 15 dias, já faz segunda que vem, e aí, dezembrão, férias, a gente volta só em janeiro, para realinhar direito a mentoria, porque como deu errado por 2 semanas seguidas anteriores a mentoria, a gente vai ter que invadir dezembro para terminar a cultura da estratégia. Que eu não queria que acontecesse isso, mas vai ter que acontecer por conta de erros técnicos aí. Não foi erro, ninguém deu bancada com ninguém. Erro técnico de máquina mesmo. A câmera não funcionou um dia, depois outro dia o microfone. Cara, foi ridículo. Mas agora hoje tá tudo certo, graças a Deus. Então, é, ou a gente faz segunda que vem essa sala de discussão, ou a gente faz daqui 15 dias, mas aí assim, férias, e a gente volta só em janeiro. E aí, em janeiro, a gente dá uma apertadinha. Em vez de fazer a cada 15 dias, a gente tenta fazer aí 2, 3 segundas seguidas, e aí em fevereiro a gente volta ao normal, para dar aquele tempinho de começo de janeiro também, para todo mundo ficar de boa. Então eu quero saber de vocês dois aí, o que que vocês acham, o que que vocês preferem. Você fala, não, Matheus, janeiro vamos voltar ao normal, 15, 15 e acabou. O que vocês falarem, para mim tá certo. Cara, pra mim também. Se vocês decidirem, tá decidido. Ih, a Andressa voltou. Peraí. André, eu vi que você caiu. Você ouviu o que eu falei? Tudo ou não? Seu microfone tá habilitado se você quiser, tá? Ou se você quiser só mandar o chat, sem problema. Fica à vontade. Vamos esperar. Acho que a Andressa está testando o som. Vai digitar. Oi! Foi. É, Você ouviu tudo ou não do que eu falei antes de você cair? Até onde você ouviu, André? Não ouvi tudo, não. Tá, então eu vou falar. é, Até onde você ouviu. Melhor. Porque senão eu falo tudo aí já era. Aí vocês vão ficar de saco cheio. Parou no marketing espiritual. Lá atrás você parou? Travou sua aula? Travou tudo? Ou você ouviu, ou você ouviu a parte final agora que eu falei dos nossos encontros? Ser regional, semanal, agora em dezembro. Para eu entender. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Putz, marketing espiritual, eu falei faz
tempo, meu. Caraca, Adri, você perdeu muito, hein? Mas, ó, te ressuscitou, viu? Você morreu, você foi ressurreto. Ó, então é o seguinte, Adri, se você quiser depois ver a aula gravada, que acho que vai uns bons 20, 30 minutos aí para trás do que eu falei, tá? Essa questão do espiritual. Então, o que que eu tava falando? Eu falei pra gente pegar o que eu fiz de análise SWOT e TOLS com vocês na aula anterior e aplicar isso que eu falei hoje nessa análise. Só que essa análise da base J, entendeu? Da base J. E aí o que eu quero conversar com vocês dois que estão aqui, a gente define agora, é o seguinte, para a gente ficar com dezembro tranquilo, a gente faz já segunda-feira que vem essa sala de discussão, que aí, se você quiser, você apresenta, o Kaique, eu, o resto que vai assistir depois da sala de hoje, a gente apresenta isso nessa discussão, entendeu? Ou a gente deixa para daqui 15 dias. E aí, janeiro, eu também quero saber isso. Se a gente faz 15, 15 ou se a gente aperta o final de janeiro para dar essa folga no começo. Então, eu quero saber de vocês aí o que que vocês preferem, tá? Então, é isso. Se você puder responder, eu fico no teu aguardo. De 15 em 15? Então, tá bom. Então, a gente faz isso. Então, em vez de segunda que vem, é só na próxima que a gente finaliza, tá bom? Aí, férias para todo mundo. Vamos pensar, ó. Em vez de 5, ó, dia 12 a gente faz o nosso último encontro do ano, tá bom? E aí a gente só volta com a mentoria dia 9 de janeiro. Combinado? Fechado? Show de bola. Então, galera, é isso. Deus abençoe a todos vocês que vieram aqui hoje, que são estes dois guerreiros, tá bom? Que o final de semana precisar desse, olha, guerreiros. Deus abençoe todo mundo. Valeu aí. Orem aí, continue orando aí pela minha irmã, para ela se recuperar plenamente aí da doença dela, tá bom? E fiquem com Deus. Um abraço para todos. Lembre-se sempre que a nossa base é Jesus. Por último, se você tem alguma ideia aí já de tema para conferência do ano que vem, Deus tocou no teu coração, fala com a gente, tá bom? Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus. Falou, valeu. Hum, Boa noite, boa noite.